Por 2000 anos, o Vaticano investiga evidências do mal sem explicação. A possessão é a chegada de um demônio, ou uma força do mal que se apodera do corpo e da mente de uma pessoa. A polícia italiana procura os ladrões que roubaram uma relíquia que contém o sangue do Papa João Paulo II. O Papa Francisco declarou que o diabo existe, que não é um conto de fadas. O que a Bíblia ensinou, o que você acredita, é verdade. A Bíblia diz que o anticristo andará sobre a terra e copiará o verdadeiro Cristo. E os enganados vão adorar esse falso profeta. E o que mais tememos é esse momento. Essa é a mensagem mais urgente de toda a história, em que todos os que desejam a salvação precisam ouvi-la. Compreenda agora com detalhes quem realmente é a primeira besta descrita em Apocalipse e também mencionado nas cartas de 1 João como sendo o Anticristo, revelado pelo Filho do Altíssimo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira do Altíssimo, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Muitos estão em confusão. Uns dizem é esse, outros dizem é aquele, mas uma só é a verdade, e todos devem saber quem realmente é o grande rebelde que se assentará como Deus, querendo parecer Deus, exercendo total poderio sobre a terra. Desperta, ó terra, desperta, ó moradores, pois o tempo da aflição tão grande está às portas. Quem é a besta, o anticristo de Apocalipse? A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. A palavra do Criador é clara e óbvia ao declarar que a besta já existiu, pois ela já foi, agora não existe mais, pois já não é, e tornará a subir da morte, pois está sobre o abismo. 8 de abril de 2005, marcado como o dia do primeiro eclipse solar híbrido do século XXI. O mundo se despede do maior e mais idolatrado e reverenciado ídolo. Nunca houve tal homem como este na face da terra. Então somente jamais haverá tal como este, pois o mesmo foi considerado como o mais amado de todos os tempos, o mais influente e respeitado pelos homens. Seus pés pisaram em 129 países, mais de 1,7 milhões de quilômetros viajados. Foi chamado de Pai por mais de 1 bilhão de católicos romanos por todo o mundo. E se não bastasse tal fama e reconhecimento, o mesmo se assentou sobre a grande cidade de Apocalipse 17 e 18, que se encontra assentada também sobre 7 montes, a qual a mesma é chamada de a grande prostituta, a mãe das abominações e a grande Babilônia. Mas quem é este que contém tal fama e foi tão reconhecido por toda a terra? Papa Ioannis Pavlos II, conhecido como Papa João Paulo II. Agora veja todos os detalhes que provam que somente este homem se encaixa perfeitamente como sendo a primeira besta, o Anticristo. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta.
13 de maio de 1981. A besta é ferida, mas acaba por recuperar-se. João Paulo II passaria por uma das maiores provações da sua vida a 13 de maio de 1981, no dia e hora em que a primeira aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos portugueses era relembrada. 60 anos depois, em Fátima, o Papa, na Praça de São Pedro, no Vaticano, era baleado por um... Todos conhecemos os pontífices da Igreja Católica como sendo papas, porém os mesmos também podem ser chamados de rei, por ser o Vaticano uma monarquia constituída. Mas quando o Vaticano se tornou uma monarquia ou um Estado soberano? 11 de fevereiro de 1929, Papa Pio XI e Benito Mussolini assina o Tratado de Latrão, tornando a Igreja Católica Apostólica Romana não mais somente uma entidade religiosa, mas a partir de então é criado a cidade-estado Vaticano. Portanto, a partir de 1929, os papas são reconhecidos também como soberano rei sobre sua terra, estado ou país. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então agora contamos 7 reis que deveriam existir a partir do Tratado de Latrão em 1929. Observe que o apóstolo João via em visão que após o Tratado de Latrão 5 já haviam caídos, e estes são Papa Pio XI, o primeiro rei, aquele que assinou o tratado; Papa Pio XII, o segundo rei; Papa João XXIII, o terceiro rei; Papa Paulo VI, o quarto rei; Papa João Paulo I, o quinto rei. Agora, após a queda dos 5 profetizados, o apóstolo João estava vendo um que existia, e esse que o apóstolo contemplava em vida e que estava exercendo o pontificado era Papa João Paulo II, o sexto rei. Depois desse sexto rei, o apóstolo João revela que haveria de vir outro, e esse seria o 7º rei. E esse 7º rei era necessário durar pouco tempo. Papa Bento XVI, o 7º rei, aquele que durou apenas 7 anos. Toda palavra é lícita e digna de aceitação. Não despreze, pois aceitando ou não, o mundo vai se admirar ao ver em breve o cumprimento dessa profecia. Agora, após essa visão que o apóstolo viu, observou também que viria um 8º rei. Mas o apóstolo alega, segundo o que via da parte do Cordeiro, que esse 8º rei não seria novo. Na verdade, ele já tinha se assentado no trono, e esse seria um dos 7 que existiram. Veja. E a besta que era e já não é, ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Veja que essa besta é do 7 e tornará a ser o 8º, pois ressurgirá do abismo. Mas agora analisa bem, se 5 caíram, quer dizer que não tornará mais. Um existia e o outro convém que dure pouco, só resta apenas um, e esse é exatamente o 6º rei. Papa João Paulo II é o 6º rei, e é aquele que tornará a ser o 8º rei, e o mundo verá ressurgir do abismo, que significa a morte. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Veja que a palavra diz, e a besta que viste, porque o apóstolo João estava vendo ela, portanto existia. Agora não é mais, e novamente